O objetivo desta aula é exemplificar situações e problemas que envolvam um movimento uniforme. O primeiro exemplo, a tabela a seguir fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em movimento uniforme, em relação ao quilômetro zero da estrada em que está. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar do automóvel. Letra B. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Letra C. A função horária do espaço. Então, na letra A, vamos resolver primeiro a letra A. Primeira coisa que você tem que pensar é como que eu vou identificar o espaço inicial nessa tabela e depois que a gente vai pensar em como vamos resolver ou achar essa velocidade. Determinar essa velocidade. O espaço inicial é no tempo inicial. E nós vemos aqui que o tempo começa em 0 hora, depois vai para 2 horas, depois 4, 6, 8, 10. Está indo de 2 em 2 horas. Mas o tempo inicial é 0 hora. Se o tempo inicial é 0 hora, o espaço inicial, portanto, é 50 quilômetros, tá? Então, a gente já sabe o espaço inicial. O espaço inicial desse corpo é 50 quilômetros. Para determinar a velocidade V, nós vamos usar aquela mesma fórmula da velocidade média, só que a gente não vai ficar mencionando se é instantâneo ou se é média. Agora, a gente vai chamar só de velocidade mesmo, ou velocidade escalar. Pronto. Quem é a velocidade? A velocidade é a variação do espaço pelo intervalo de tempo. Então, a gente tem que abrir isso aqui. Variação do espaço é espaço final menos espaço inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final, ou seja, o tempo que ele passou por esse espaço. E o tempo inicial é o que você vai determinar também o espaço inicial. Então, por exemplo, eu tenho que escolher um intervalo. Eu posso escolher qualquer intervalo. Eu vou escolher o tempo inicial como 0 e o tempo final como 2. Se eu escolher esse intervalo aqui, eu tenho que escolher, então, o espaço 50 e 80 como inicial e final. Então, meu espaço final é 80, meu espaço inicial é 50, meu tempo final é 2 e meu tempo inicial é 0. Vai ficar desta forma. 80 menos 50, porque eu escolhi esse intervalo. E embaixo o tempo final menos o inicial. 2 menos 0. Quanto é que é 80 menos 50? Não dá 30? E aqui embaixo fica 2. 30 dividido por 2, pronto. A velocidade escalar é 15 km por hora. Já na letra B, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, a gente já achou a velocidade na letra A e nós sabemos que a velocidade deu positiva, 15 km por hora. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Letra C. Como que a gente faz para determinar a função horária do espaço? Bom, o modelo da função horária do espaço é esse. Para a gente determinar a função horária do espaço para esse movimento, para esse automóvel aqui em específico, nós devemos saber duas informações importantes. A primeira informação importante é o espaço inicial desse automóvel. Onde ele estava quando começar a contagem do tempo. Essa é a posição inicial dele. E outra informação importante é a velocidade que ele está. Ou seja, se o movimento é uniforme, essa velocidade é única, ela não muda. A gente já achou esses valores. Nós achamos a posição inicial na letra A e achamos a velocidade também na letra A. Então, é só substituir. Substituindo, nós vamos ter, então, que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária do espaço para esse automóvel aqui. Exemplo 2. Um corpo obedece à equação, ó. Então, essa é a função horária desse corpo aqui do exemplo 2. Né? Então, aqui, posição final
é igual a 20 menos 5 vezes t. Em unidades do sistema internacional, ou seja, está em metro e segundo. Determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar do corpo, muito parecida com a anterior. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. O espaço do corpo para o tempo igual a 3 segundos. Então, eu quero saber qual é a posição dele quando o tempo era igual a 3 segundos. E o instante em que esse corpo passa pela origem dos espaços. A gente precisa saber o que é a origem dos espaços, tá? Interpretação de texto aqui. Teoria física. Origem dos espaços significa um número. A gente vai aprender. E letra E, o instante, ou seja, o tempo em que a posição desse corpo era menos 10 metros. Né? Em que instante ele passou pelo marco menos 10 metros? Bom, primeiro vamos responder a letra A. Na letra A, então, a gente pega a função horária e vamos identificar aonde é que está a posição inicial desse corpo, ou seja, qual é o espaço inicial desse corpo. Lembra do modelo da função horária? No modelo da função horária, nós tínhamos o espaço inicial aqui e a velocidade aqui. Observe que a velocidade sempre vai ser um número que está multiplicando o tempo. E o espaço inicial, ele sempre está sozinho, é um número sozinho. Então, os dois são constantes, são números, né? Mas esse não multiplica o tempo e esse multiplica o tempo. Então, esse é o espaço inicial e essa é a velocidade. Observando isso aqui, dá pra gente saber, então, quem é a posição inicial olhando para essa função horária aqui, tá? A posição inicial, então, vai ser 20, porque é o único número, ou seja, é a constante que está sozinha e é positiva. Então, a posição inicial é 20 metros. E a velocidade também dá para ser determinada só de olhar. A gente sabe que é menos 5, é o número que está multiplicando o tempo. E o sinal que precede o número é negativo. Então, essa velocidade também é negativa. Pronto, a gente respondeu a letra A. Era só para identificar a parte da função. Identificamos. Letra B agora. O movimento, ele é progressivo ou é retrógrado? Olha, a gente sabe que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento, então, só pode ser retrógrado, tá? O movimento é retrógrado, porque não existe velocidade negativa. O que existe é que esse corpo está indo para a esquerda, né? Ele está voltando, ele está no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória. Ele está oposto ao sentido positivo da trajetória. Respondido. Vamos para a letra C agora. Qual é o espaço, né? Determine o espaço do corpo para um tempo igual a 3 segundos. Você vai pegar e vai entender que espaço é a mesma coisa de posição. Eu quero saber qual a posição desse corpo quando o tempo for igual a 3 segundos. É isso que eu quero saber. Você pega a função do corpo, tá? E você vai substituir esse tempo aqui na função. Então, vai ficar dessa forma. Primeiro, aqui a gente multiplica, a gente não subtrai primeiro. Primeiro vem a multiplicação. Não matem a matemática. Primeiro multiplica, depois subtrai. 5 vezes 3 dá 15. Ok? Agora que a gente vai subtrair. Quanto é que é 20 menos 15? 20 menos 15 vai dar 5. Opa! Então, significa que a posição do corpo, quando o tempo era igual a 3 segundos, é porque ele estava nos 5 metros. Ele estava em 5 metros. Olha, ele começou em 20. Passou 3 segundos, ele já estava em 5, tá? 5. Ele está andando 5 metros a cada segundo, só que para a esquerda. Ele estava em 20, passou 1 segundo, ele foi para o 15, passou 2 segundos, ele foi para o 10, passou 3 segundos, ele estava onde? No 5. É isso que significa.
A cada segundo, ele anda 5 metros, mais para a esquerda, porque o sinal aqui é negativo. Agora a letra D. O instante em que o corpo passa pela origem dos espaços. Qual é o instante que o corpo passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços, gente, significa que a posição é 0. É isso que significa origem dos espaços. Então, eu quero saber qual é o instante, qual é o tempo em que esse corpo vai estar na posição 0, né? Dá para fazer isso aqui de cabeça, porque a gente já sabe que a velocidade é 5 metros por segundo, então ele anda 5 metros a cada segundo. Se no tempo igual a 3 segundos ele estava em 5, mais 1 segundo ele vai estar no 0, concorda? Mas vamos ver. Você vai pegar então e vai substituir essa posição final aqui. Posição final não é 0? Então, o 0 vai ficar no lugar da posição final. Vai ficar dessa forma. Opa, tá aqui. Desse jeito, agora, eu preciso isolar o tempo, porque eu quero descobrir o tempo. Então, eu vou passar o termo que tem um tempo pro outro lado da igualdade. Ele tá do lado direito, ele vai passar pro lado esquerdo. Se ele tá negativo, ele passa positivo. Então, ficou 5 vezes o tempo é igual a 20. Eu tenho que isolar o tempo, e para isolar o tempo eu tenho que tirar o 5 daqui. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Quanto é que é 20 dividido por 5? 4 segundos, não é o que falei? A cada 1 segundo, ele anda 5 metros, né? A gente descobriu que quando o tempo era igual a 3, ele estava no metro 5. Passou mais 1 segundo e ele foi parar no metro 0. Então, ele tá andando de 5 em 5 metros. Para a esquerda, né? Ele tá voltando na métrica. E agora a letra E. Olha só, eu quero saber o instante em que a posição vai ser igual a menos 10. A gente sabe que 4 segundos, ele tava no marco 0, né? Ele tava na origem. Para ele ir até o menos 10, ele tem que passar mais 2 segundos, ó, porque mais 1 segundo dá 5 e ele vai estar no menos 5. Mais 1 segundo dá 6 e ele vai estar no menos 10. Vamos ver se vai dar 6 segundos? Então, eu tenho que a posição é menos 10 e eu quero saber em que tempo ele vai estar nessa posição. Então, eu vou substituir essa posição menos 10 aqui, né? Vai ficar desse jeito. Menos 10 é igual a 20 menos 5t. Olha só, eu tenho que isolar o tempo, então eu vou passar o menos 5 para o lado esquerdo e vou passar o menos 10 para o lado direito. Vai ficar dessa forma. Passa com o sinal trocado. Tava menos 5, ficou mais 5. Tava menos 10, ficou mais 10. O 20 já tava lá, continuou. Quanto é que é 20 mais 10? 30. Agora eu tenho que isolar o tempo, né? O 5 tá multiplicando o tempo, vai passar dividindo. 30 dividido por 5 dá 6. Não é o que eu falei? 6 segundos a cada 1 segundo. Ele anda 5 metros para a esquerda. Começou no marco 20 e a 6 segundos depois ele estava onde? No menos 10. No terceiro exemplo, 2 móveis, um móvel A e um móvel B, percorrem a mesma trajetória, sendo suas funções horárias dadas por... Então, eu tenho a função horária aqui do corpo A e tem uma função horária do corpo B, tá? Cada um tem a sua função. Determine o instante do encontro desses móveis, onde que eles vão quando que eles vão se encontrar. É isso que eu quero saber. A que tempo eles vão se encontrar? Letra B, a posição do encontro, em que lugar eles vão se encontrar? E a distância percorrida pelo corpo até o encontro. Então, letra A primeiro. Para determinar um instante, primeira coisa que você tem que entender é que teve um encontro. Se teve um encontro, as posições finais coincidem. Então, a posição de A tem que ser igual à posição de B para ter um encontro. Senão, não teve encontro nenhum. Concorda? Se isso é verdade, eu vou igualar a função de A à função de B. Então, tudo que for A, eu vou igualar a B. Vai ficar desse jeito, ó. 20 mais 2t é igual a 30 menos 3t. Igualei a função de A à função horária do B. Tá igualado.
Está igualado. Agora eu vou isolar o tempo. Os termos que tiverem tempo vão ficar do lado esquerdo e aqueles que não tiverem vão para o lado direito. Então, eu vou passar o menos 3 para o lado esquerdo e o 20 para o lado direito. Vai ficar desta forma. 3t mais 2t dá 5t. E 30 menos 20 dá 10. Então, eu isolo o tempo, fica 10 dividido por 5, que dá 2 segundos. Achei o instante em que eles se encontram. Eles se encontram em 2 segundos. É muito rápido para eles se encontrarem. Observe aqui que um está indo para a direita, porque a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, e o outro está indo para a esquerda, né? O movimento é retrógrado, a velocidade aqui é negativa. Eu quero saber agora a posição do encontro, né? Eles vão se encontrar. Onde eles vão se encontrar? Para saber a posição do encontro, você pode escolher qualquer uma das funções. A função do A ou a função do B. Tanto faz. Eu sei o tempo do encontro? Sei. Escolhe uma das funções. Escolhi. Agora você substitui o tempo nessa função. Substituir. Ficou 20 mais 2 vezes 2. Esse vezes 2 aqui é o tempo, tá? Primeiro multiplica, depois soma. 2 vezes 2, 4. 4 mais 20, 24. Essa é a posição do encontro. Eles vão se encontrar no marco 24. O que está acontecendo é o seguinte, gente. No tempo inicial, o corpo A está no 20, o corpo B está no 30. Um está indo para a direita e o outro está voltando, está vindo para a esquerda. Passou, então, 2 segundos e eles se encontraram no marco 24. Foi isso que aconteceu. Aí a letra C vem e pergunta: determine a distância percorrida por A até o encontro. Isso é muito fácil, gente. Ele não estava no 20? Não andou 4 metros? Né? A distância percorrida por ele, então, foi 4 metros. Para você saber, então, você pega e pensa, né? Posição inicial de A era 20. A posição do encontro, 24. É só fazer a diferença. 24 menos 20 dá 4 metros. Tá? Muito simples essa letra C. Só mesmo de cabeça dá para fazer. Se vocês repararem, gente, esses exemplos estão abordando todas as atividades que eu passei no roteiro dessa semana.